Conta essa história aí, brother. Bucha, a Sociedade Secreta Brasileira. Vamos lá. A gente fala muito, né, normalmente, né? De maçonaria, né? Maçonaria. Falo todo dia. Todo dia, eu também acordo, maçonaria. E aí você pensa Sociedade Secreta, os caras, né, e tal. Mas tem uma brasileira. Pois é, esse episódio eu não tava nem esperando. Você tava na lista? Tava na lista. Tava na lista do meu coração. Ah, tá, mas não tava na nossa lista, não. Ah, tá. Então tu tá inventando o episódio. Assisto aí. Não foi aprovado por nós dois. Não foi aprovado por nós dois. Gostei dessa atitude, porque é um episódio que mexeu comigo. Tá bom. É que é um tema que eu conheci recentemente, na real. Assim. Uhum. É um lance de história que esse ano eu conheci. E aparentemente é gigante, assim. Ai, meu Deus! Aparentemente é uma parada que... Fantasma. Calma. Espírito. Não, calma. Descontrola o mercado. Não, calma. Descontrola. O que eu posso falar o agronegócio. Ouvinte, assina o nosso canal. Senão a bucha pega. No YouTube, assina no Spotify, dá 5 estrelinhas, comenta, compartilha, espalha pros teus amigos que vão querer entrar. Tem que assistir esse vídeo até o final pra entrar na bucha aí, tá bom? Bucha é bom, né? Não sei. Calma. Não, pode, a piada coube. Tá, não foi sacrifícios. Não, que eu sei. Bem, Alexandre, hoje eu quero falar sobre um grupo de pessoas poderosas, Alexandre Níquel, que na história do Brasil, aparentemente, está por trás de muita coisa. Ai, meu Deus! É verdade. Bateu palma. Tá bom. Não sei se você lembra do Jânio Quadros. Algo. Quem se lembra dele? Sabe algo? Mataram, né? Não. Então você ficou vivo. É algo, né? Personalmente. 4 anos e... Não. Deve ser o outro. Mas eles andavam juntos, né, cara? Não. Foi logo na sequência, né? Não. O Jânio? Não, deixa eu falar. O Jânio Quadros, ele é um presidente que ficou pouco tempo. O João Goulart foi o presidente. João Goulart foi da ditadura, que foi tirado, a ditadura tirou ele do poder. O Jânio Quadros, o Jango foi vice do Jânio. Ah, tá. Que é a Janjan, né, que era os dois, né? O Jânio Quadros, ele ficou um pouco tempo no poder. Só que o Jânio Quadros, ele que tinha a música do Varre, Vassourinha, ele era um cara meio exótico, assim, meio diferente, proibiu o biquíni, meio louco, assim, meio doidão. E aí, ele renunciou. Em 1961, Foi algo estranhíssimo. Foi algo estranhíssimo. Você viu que eu sabia do Jânio? E a renúncia dele foi logo depois, se não me engano, 2 semanas depois dele ter dado uma medalha de... Pro Che Guevara. Pro Che Guevara, uma medalha importante pro Che Guevara. E aí, quando ele deu essa medalha, ele escreveu uma carta, não muito tempo depois, eu acho que foram 2 semanas ou algo próximo a isso, falando que forças ocultas estavam por trás e fizeram ele renunciar. É a bucha ou é a CIA? Ou é os dois? Ninguém sabe, mas muitos atribuem a bucha. Muitos atribuem que a bucha, que é uma sociedade muito influente, sociedade secreta, na história do Brasil, ela esteve por trás da renúncia do Jânio Quadros. Também dizem que o Jânio só deu um drama. Dizem que ele queria que o povo pedisse pra voltar, porque o vice era o Jango, de esquerda, né, e tudo mais. E aí a galera falava, e ele falava, vocês querem que eu saia? E ele esse brother é direitão? É meio centrão, enfim. Não, o cara não dá uma medalha pro Che Guevara e é de direita. Não. Tudo bem que Che Guevara, o comunismo cubano não existia, era algo muito recente e tal, entendeu? Ele ainda visitava os Estados Unidos, né? Acho que não. Eu não lembro exatamente das datas, mas teve um período assim. A questão é que, quando ele deu essa medalha, ele teve que renunciar por forças ocultas. Dizem que é a bucha, essas forças ocultas. Bem, Alexandre Níquel, o que é a bucha? A bucha, ela é uma abrasileiração da Burschenschaft. Como é que se escreve bucha? Bucha é a versão brasileira da Burschenschaft. Mas se escreve B-U-S-H-A? Não, C-H-A. Bucha, pura bucha. É porque Burschenschaft eram confrarias de estudantes alemães. Tá ligado? Eles se uniam, eles eram brothers, estudantes se ajudavam, um lance meio sociedade mesmo, né, e tal. Tá. E essas confrarias, um membro da confraria, que é o Julius Frank, eu vou falar daqui a pouco melhor sobre ele veio pro Brasil e criou a bucha. Só que aí a Burschenschaft virou bucha. Só a bucha. Virou só bucha.
E vamos ser sinceros que... Confraria já me traz uma coisa ruim. Por quê? Confraria me lembra a cara tomando IPA. Me lembra a cara, confraria dos charutos, cara muito hétero, assim, sabe? Não, entendi, É uma barbearia. Entendi. É porque é a degeneração da confraria isso daí, entendeu? Porque a confraria, na real, é os brother. É um grupo unido que se ajuda mutuamente. E aí as variações são várias. Mas a confraria é uma união, é tipo uma guilda, tá ligado? Um bonde, um galero. Uma crew, justamente. Essa galera é uma confraria. E na Alemanha, os estudantes, eles tinham isso, né? E século XIX, né, Alexandre? Começo do século XIX é o período mais pica da história da Europa, que é iluminismo pegando fogo. Então, a origem das confrarias, das Burschenschaft alemães, é justamente uma galera iluminista com ideias antimonárquicas, anti-absolutismo, pró-democracia, pró-republicanismo. Tudo legal. A origem. Tu entraria nisso aí. Eu entraria agora. Tá. Eu acho que tem uma galera que devia estar lá no iluminismo ainda, vivendo hoje. Então, tipo, é a origem do bagulho, tá? Beleza. Porque depois dá uma perdida, assim. Vai Como tudo, né? Como tudo, justamente. Bem, Alexandre Nico, essa sociedade secreta compartilhava ideais liberais e republicanos e fizeram muito sucesso na elite intelectual das universidades brasileiras, Alexandre Nico. Bem, importante lembrar que por mais que tenham, né, a elite intelectual brasileira e tudo mais, a gente tá falando de muito escravagista também. Né? Século XIX, a escravidão acabou no final do século XIX, 1888. Então uma galera aqui que eu tô falando galera boa, mas tinha escravo. Otário. Tinha escravo. Bem, Alexandre, antes de eu explicar um pouquinho melhor, eu preciso fazer aquela pergunta. A pergunta que está o elefante na sala. Que o ouvinte, Fito, faz a pergunta. Quais seriam as regras da sua sociedade secreta, Nick? Não, Vitor, não faça essa pergunta. Por quê? Não quero falar sobre isso. Por quê? Porque eu não pensei sobre ainda. Eu quero ouvir porque eu gosto muito de aprender com os erros dos outros. Então você quer desenvolver durante o episódio? Eu sou muito humilde. Eu quero entender o que deu errado com a Bush. Com a maçonaria eu já sei. Deixaram muito velho entrar. A maçonaria é velho. É velho. Tá. Entendi. O Clube da Luta também sei, né? Muito Qual? fã trouxa. Fã trouxa. Faltou uma triagem. Faltou a triagem do Clube da Luta. Entendi. Então tem que entender como é que faz pra... Não, durante o episódio, joga aí as tuas características, pode ser? Mas eu gosto da ideia. De uma sociedade secreta? É, legal. Dá pra fazer uma sociedade secreta que mete uns lock. Fazer uma sociedade do bem. Pô, nigga, que bom desse. Não, é que eu não tava pensando em ser do bem antes. Decidiu agora. De repente ajudar as pessoas. É louco. Mas mesmo. sem elas querer. Entendi. Tipo, sabe? Da cama de hospital pra quem não precisa. Entendi, obrigado. Chega várias atacadas assim, cara, não! Esse é o lema da sua sociedade secreta. Ajudar muito. Ajudar o outro sem virar quem, não tem pra dessa, então. Isso aí. Fazendo bem sem virar quem, literalmente. Doar sangue pra quem não precisa. Entendi. Sacola de sangue na casa da pessoa. Injetar sangue na pessoa. Mas existe uma coisa dessas, né? Que é o terrorismo. Existe um tipo de terrorismo que é assim, né? O terror. Que isso, que você tá falando? É tipo assim, os caras sequestram a pessoa e fazem coisas muito legais com a pessoa. Existe isso, cara. Que isso, cara? Não tô inventando. Tá bom. Existe essa vertente. Mas é um tipo de terrorismo. Um terrorismo muito, muito positivo. Tá bom. Tipo, a tua casa tá fudida, os caras pintam sem avisar na noite. Real. Total, que é do caralho. Não, do caralho, pelo amor de Deus. Bem, Alexandre Nico, obrigado por essas informações. Durante o episódio a gente vai pensando em umas características aí da sociedade secreta do bem, aparentemente. Bem, a Burschenschaft veio da Alemanha, ela é meio que tipo um grêmio estudantil, pô. Tá. Acho que fica um pouco mais Ou claro assim. Pode ser, também, né? E a galera, né, enfim, ficava lá e tinha seus ideais, geralmente trocava ideia, tipo assim, jogava sinuca e enfim, e apostava moedas de 50 centavos, porque é estudante, muito pobre, né? E enfim. Tem um alemão, que o cara que vai trazer a Burschenschaft para o Brasil é o Johann Julius Gottfried Ludwig Frank. Eu errei vários nomes dele aqui. Que o pessoal chama de Julius Frank. Melhor, né? Julinho delas. O Julinho, ele estudava na Universidade de Göttingen, lá na Alemanha, e ele era membro de uma dessas confrarias. Como é que eu posso explicar sem parecer meio louco, assim? O Julinho gostava da loucura, cara.
Julinho, ele se envolvia em dívida de jogo, brigava com membros da Buchenschafts. Menino, 31 anos, né? Menino, tá aprendendo ainda. E aí acabou que ele teve que fugir da Alemanha, né? Então imagina, a gente não sabe exatamente o que ele fez, mas pra fugir da Alemanha, né? Quer dizer que coisa boa não foi. Ele fugiu não só da universidade, como do país e veio para o Brasil, né? Chegou aqui no Brasil, muitos, provavelmente, agiota, bicheiro, tudo correndo atrás dele. E ele veio aqui e ele falou, beleza. Chegou no Rio primeiro, no Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil, desde 1808. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele falou assim, pô, beleza, né? Eu posso não ter terminado os estudos, mas, pô, sou um cara inteligente, estudei pra caramba, gosto dos ideais e tal, eu vou dar mais aula, né? Vou dar mais aula de história de latim. Demanda aqui mesmo, né? Nessa época, a elite brasileira era muito comum que os filhos da elite fossem para a Universidade de Coimbra, por exemplo, em Portugal, e lá estudassem, acertassem, né? Ficassem foda intelectualmente, voltassem pro Brasil e aí atuariam na vida pública brasileira, na vida intelectual que for. E aí o que acontece, né, cara? Desde sempre, o Julius Frank era um cara abertamente antimonarquista, anti-absolutismo, né? Acompanhando os ideais das Burschenschaft lá mesmo, né? Esses ideais iluministas. E aí, né, cara, a Europa, é importante deixar isso claro, a Europa toda estava nesse clima, podemos assim dizer, incluindo as universidades. As universidades lá de Coimbra, né? Elas tinham essa... Que é uma união partida da universidade, mais intelectual, ante o sistema estabelecido. Que é o que sempre tem, não tem? Em universidades? Sempre tem. Sim, a universidade é um ambiente questionador pra caralho, com certeza. Tem que ser, justamente. E com certeza. Uma galera que, tipo, olhava o status quo e questionava, né? E assim como hoje. As universidades é um lugar onde as pessoas questionam o status quo, né? E o Julius Frank, ele manteve dando aula aqui no Brasil, né? Ele foi até pra onde hoje é Sorocaba, inclusive, depois do Rio de Janeiro, e dava aula de história e latim, principalmente. Tem aula de outras coisas também. E aí o que acontece, né, cara? A galera que ia estudar em Coimbra, lá em Portugal, tinha que fazer uma prova, tipo um vestibular, assim. E pra fazer essa prova não era fácil, tinha que estudar. E aí a galera falou assim, pô, mas tem um brother alemão aqui que é bom de latim, bom de história, vamos botar ele pra dar umas aulas aí pra galera. Abriu o primeiro cursinho. Exatamente. O cara foi lá e abriu o Descomplica dele. Que era o que ele ia pra casa dos caras. Chegava lá e preparava, né, a galera pra fazer a prova. E aparentemente ele mandou muito bem. Aparentemente ele ficou próximo da elite brasileira desse jeito. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu dei aula em sala de aula por quase 10 anos. E hoje os meus alunos estão começando a serem pessoas... Meus alunos no começo, assim, pessoas em cargos importantes, assim. E é louco, assim, ver gente da vida pública, assim, dando muita moral pra mim. Você vai conseguir trocar a placa do carro de boa. O Detran, nossa, nunca mais piso no Detran, cara. Nunca mais. Odeio Detran. Acho que a palavra Detran é top 3 ansiedades. Acho que se você falar Detran, já me dá um... Pular a fila do raio-x, fazer as coisinhas. É verdade, né, cara? Deve ter dado aula pra muita gente. Eu dei. É louco demais, cara. E a galera lembra de ti. E tu lembra da boa parte, assim? Lembro. Nomes é foda. Nomes pega, assim. Porque, tipo, tem... Ela pra 7 Lucas, pô. Tá ligado? E teve vários que viraram seres humanos decentes, assim. Vários. Não, eu dei aula pra escolas particulares, né? Então a galera era privilegiada, a família geralmente era uma família presente e tal. Então viraram pessoas muito legais, assim. Geralmente, né? Óbvio, é importante deixar isso claro. E eu sempre, pô, tive... Pô, tem aula com o Vitinho, né, parceiro? Então não vou deixar virar cuzão, pô. Vem com ideia... Não, vem com ideia cuzona e a gente troca ideia, pô. E geralmente os meus... Geralmente, óbvio que sempre teve outros que não, né? Mas geralmente os meus alunos, eles... tinham coisas muito básicas que algumas pessoas não têm hoje em dia, eu tentava martelar, porque era muito comum, assim, pegar uma criança com sétimo ano, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano. Todos os anos comigo, assim. Foram vários. Então era um relacionamento. Era uma figura micropaterna delas, com certeza. Micro. Eu não sou pai de ninguém também, tá maluco? Bem, Alexandre, mas já falamos aqui um pouco sobre né, o professor. A tua bucha aí, hein? Opa! Será que eu sou o Julius Frank? É tipo Sociedade dos Poetas Mortos. É verdade, irmão. E eu acho que a gente pode começar daí já. E já pode pensar É que o nome é ruim, né? Bucha é um nome muito bom, cara. Deixa como bucha.
Foda-se. Tira a bucha. Mantém a bucha? Bucha. Bucha. Daí Bucha mudou. é legal, Bem, Alexandre, voltando aqui ao Julius Frank, que começou a estudar, dar aula pra galera e tal. Ele virou professor depois, ele primeiro foi professor no cursinho particular dele, e depois algumas faculdades começaram a falar, ué, Julius, você não quer dar aula aqui não? Você é tão bem falado, tá ligado? E aí ele falou, putz, olhou pra Alemanha, várias pessoas procurando ele pra dar um tiro na cara dele, e falou, quero virar assim. E ele vai entrar em algumas faculdades aqui no Brasil, pra dar aula. Nesse momento do roteiro, Alexandre, eu faço uma pergunta pra você. É uma pergunta pensando no adolescente, Alexandre. Existe uma fase da vida que, por eu ser professor, ela é um pouco mais presente na minha vida, que é a fase do estou saindo da escola. Mas quem não trabalha com educação é uma parada que a gente meio que apaga, porque é um momento desgraçado. É um momento que você pensa, eu só tenho uma chance, né? O pensamento. E a realidade não é assim. Quando você sai da escola, você tem milhões de chances, mas a sensação é, eu tenho que acertar. Qual vai ser a minha profissão pro resto da minha vida? Não é isso que dá? A sensação horrível. que dá? É desumano. É desumano, a pressão, faz muito mal. E eu sempre conversei com os meus alunos sobre isso, mas eu queria saber dessa mente, essa criança aí que tá aí dentro. Menino, né? Nesse menino, a menina Lê, né? Menina Lê, qual sugestão, qual dica você daria para um ouvinte, que alguns são muito novos, ouvinte que tá saindo da escola? Faça administração. Tá vindo forte. Não, eu acho legal pra caralho. Mas não é isso que eu diria. Eu acho que é difícil não ter esse desespero, né? Essa sensação de que agora tá valendo. É agora ou nunca. Agora diria tá Luciano valendo. Huck. Eu acho que... É normal sentir isso, né? E também tem uma parada. Eu acho que se tu começou a fazer um curso e tu já tá, sei lá, fez 70% dele e ele não é horrível, termina. Eu falaria pra concluir. 70%? Se tiver uns 70% ali, falta um ano. Eu falaria, acaba essa porra. Um ano acaba, Falta um ano, acaba. Eu falei porque eu acho que tem um lance de habilidades complementares, enfim, tem uma parada ali e é legal. E se você for preso, você tem um lugar específico, melhor, uma cadeia melhor. Tem muita gente que faz, muita gente que faz 70% do curso. Conheço gente que saiu da faculdade faltando um semestre em medicina. Tem gente que, isso é foda, né? Mas assim, saiu, faltava, sei lá, um semestre pra se formar em medicina e decidiu virar produtor musical. Mas aí foi um grande acerto, virou um grande produtor musical. Que bom. Mas eu diria minha dica seria conclua o curso, ele já tá quase nos finalmente. Sim, mas a pessoa que tá saindo da escola ainda. Eu diria também que faculdade não é tudo. Boa. Que existem vários, de repente existem vários trabalhos e existe uma economia de muitas coisas que tu aprende em 1 ano, em 6 meses. Existem muitas profissões, muitas paradas legais, principalmente relacionadas à tecnologia. Mas é foda, como é que tu vai vencer esse desespero de tu ter que decidir, né, cara? Tu obviamente vai pensar, não preciso decidir, mas ao mesmo tempo o mundo diz que tu precisa, né, cara? É um momento muito desgraçado. O que eu acabei fazendo psicologia, né, cara? E tu largou em quantos períodos? Faltando um semestre. Ia ser muito foda. Não, eu fiz, sei lá, uns 2 anos, eu acho. Caralho, tu fez pra caralho. Faltavam 2. Acho que por aí, psicologia, não sei se são 4 ou 5. Mas eu tinha um sentimento muito claro de que o curso era muito legal, mas eu não trabalharia com isso, assim. Ficou muito claro pra mim. Tipo, como? Não, é porque o psicólogo tem várias formas de atuar, né? Mas eu me vejo mais como sendo um psicólogo de alguém. E aí eu pensava assim, pô, velho, eu acho que eu não vou ser um psicólogo de alguém. Hoje em dia eu acho que eu seria um ótimo psicólogo. Eu acho que eu seria um psicólogo muito bom. Mas na época eu achava que, pô, eu não me via trabalhando com isso. Me via mais, sei lá, uma parada mais artística, talvez. E aí fui pra outros lances. Mas eu não sei, cara. Eu não sei como... Porque a pressão é muito foda. O que eu posso dizer eu acho que talvez focar em... De repente faz um curso de uma outra parada menor antes de fazer uma faculdade, talvez. É isso? O que tu faria se tivesse que começar de novo? Eu sempre dava a mesma sugestão para meus alunos.
Eu acho que ajudei muito aluno aí a dar uma iluminada, assim. Tirar um aninho? Não. Vários não podiam, pô. Tinha uma galera que podia. Que era escola particular, achei que Não, alguns podiam. Não, mas mesmo assim, dentro da escola particular existem hierarquias claras, assim. Uhum. Tem gente que pode tirar um ano sabático. Eu falava a partir do 2º ano do ensino médio, eu falava, minha sugestão pega uma semaninha com o trampo do seu tio, pega 2 semaninhas com o trampo do teu pai, pega uma semaninha com o trampo da tua mãe, pega uma semaninha com o trampo da prima da tua tia. Uma semaninha em vários trampos, entende o que é trabalhar. Existia um lance que rolava nos shoppings e também, eu não sei como é que acontece hoje, se existe que era aqueles negócios de feiras de profissões, lembra? Ah, rola, eu participei de várias na escola, pô. De tu ir lá e trocar uma ideia. Sim, uma boa também. E isso é legal. Com certeza. É bom pra caramba. Só que assim, cara, é porque existe uma atmosfera no trabalho que você não entende até trabalhar. Entendeu? Uhum. É uma nova faceta do seu psique, tá ligado? Aproveitando que você vê psicologia. Que é muito desgraçado também, porque dentro de, sei lá, tu vai ser um arquiteto, tem tanta... Qualquer profissão que for escolher vai ter tantas... ramificações. Então. E aí tu pode entrar numa empresa de uns filha da puta. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Quando eu lembro de uma aluna, muito claramente, a Luana, lembrei de nome. A Luana, que não faz tanto tempo, acho que dela em 2018, assim, 3º ano, ou algo do tipo. Beijo pra Luana. Ela seguiu essa dica e ela ficou 2 semanas trabalhando no salão da tia, coisa assim. Hoje ela tá presa. Virou traficante. Ela falou, professor, eu não posso trabalhar sem fazer nada, assim. Que ela falava que ela ficava atendendo, né? E por um período considerável de tempo ela tinha que ficar parada. Tá ligado? E eu trabalhei em loja de roupa já, vendendo, né? E era isso mesmo. Eu acho que eu entendi perfeitamente, porque eu passei por coisa parecida, tá ligado? Quando era novo, eu ficava esperando, assim. A vida. Fazer alguma coisa pra eu agir. E o relógio não passa. E aí a ansiedade batia no teto. E ela também compartilhou isso comigo. E aí eu falei, eu entendo pra caramba, porque eu já passei por isso. E naquele momento, eu tinha decidido que eu não podia trabalhar com algo passivo, eu precisava trabalhar com algo que eu ia e eu fazia, entendeu? Onde eu falasse, onde eu agia, assim. Porque algumas pessoas, muitas pessoas, elas gostam de trabalhar com coisas, tipo assim, trabalha muito, muito com uma parada que ela não gosta tanto, sai do trabalho, vive a vida e é feliz. Tem gente que consegue fazer isso, eu não conseguia. Eu não conseguia separar. O meu trabalho tinha que ser legal, cara, entendeu? E aí eu descobri isso trabalhando, pô, numa loja de roupa. Devia ter 19 anos, sei lá. E ela descobriu aos 16, aos 17, não lembro. Entendeu? Tipo, então um pouco antes, ela já entendeu algo com essa experiência profissional. Então é importante, cara. Tá ligado? Uma semaninha. O teu lance seria ter pequenas experiências profissionais. Frilazinho. Ganha 50 conto ali, 30 ali. Descarrega um caminhão. Descarrega um caminhão. Foda, descarrega um caminhão. Uma parada ali. Todas essas experiências que furam... Fala com os tios, amigos, os tios dos amigos. Troca ideia. Pô, na moral, tem como desenrolar. Só porque eu quero entender ainda o que eu quero. Tenho certeza que uma galera fala, porra... Galera pra quebrar uns galhos, pra mim carregar uns negócios, limpar um bagulho pra mim, de graça. Acho que se eu nascesse outra vez, se eu pudesse escolher essa minha... rotina não, esse caminho de vida, eu adoraria ter a coragem, a disciplina e a inteligência de repente trabalhar num restaurante de auxiliar meio ano. Bom. Eu acho que seria minha escolha, assim, trabalhar num restaurante, se eu conseguisse trabalhar de auxiliar num restaurante que tivesse alguém meio que mandando fazer, meio mentoria, assim, acho que seria puta. Tu acha que ia te fazer bem? Eu acho que pra mim é equivalente ao lance de... O lado bom do exército, que é o lance de disciplina, de entender umas paradas de organização, de entender o valor do trabalho, de entender administrar tempo. Não, e é louco como, tipo assim, existem coisas muito fundamentais em qualquer emprego, mas nenhuma faculdade, nenhuma escola te prepara. Que é horário, tá ligado? Se prepara antes. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Existem coisas muito fundamentais. Relações sociais. Coisas de soft skills. Isso. E se você... Cara, você... Pô, eu uso... Dando aula, eu usei coisas que eu aprendi... Como músico também. Como músico, como vendedor de roupa, trabalhando com AutoCAD, entendeu? Fiz muita coisa já. E tudo isso, com certeza, influenciou. Eu sei que influenciou.
É louco isso. Eu acho que essa é a dica principal pro ouvinte que está saindo da escola. Não fique desesperado, porque está tudo bem em nada estar bem. Show? Bem, Alexandre, já conversamos muito. Não aguento mais falar da minha vida. Pois é, a Bucha. O Julius Frank, o cara que vai criar a Burschenschaft brasileira, né? Ele é um cara que justamente ele vai ter uma moralzinha lá dentro das universidades brasileiras, porque é importante lembrar que as universidades brasileiras estavam nascendo nesse contexto. Eram recentes, tinham pouquíssimas universidades brasileiras, e dentre elas, em São Paulo, tinha uma que o nosso querido Julius Frank, ele já era professor. Ele então vai começar a falar o seguinte, chegar pros alunos, pô, sabe lá quando eu tava lá na Alemanha, tinha Burschenschaft, aí os alunos, que isso? Ele, pô, era uma confraria. Aí os alunos, bucha, foda. E aí os alunos foram comprando as ideias, e ele foi guiando e tal, e acabou que foi nascendo a própria bucha brasileira mesmo. A bucha não tem uma data exata, acho que é importante deixar isso claro, década de 1820, 1830, algo do tipo mesmo, né? Mas acabou que eles continuaram. No início, a bucha era mais focada num aspecto interessante, que era, quem tem dinheiro doa pra bucha e quem não tem vai lá e pega a doação. No começo era essa. A ideia, você não sabia pra quem ia seu dinheiro e você não sabia quem dava dinheiro pra você. Passava pela bucha, a bucha que fazia todo esse trâmite. Tá ligado? Pra fortalecer a galera. Basicamente era essa a ideia. E isso já foi rolando. Em 1841, logo no começo da bucha, o Julius Frank faleceu. E é até interessante que quando ele morreu, onde era enterrada a galera dessa época, 1840... A galera se deu conta que ninguém recebia. Era só o cara que pegava. O chão dele desse tamanho. Não. Quando ele morreu, a galera percebeu que ele era protestante. E no Brasil era uma raridade, né? Um protestante nessa época. Todo mundo era católico. Tanto que quando a galera... Ele iria ser enterrado no cemitério dos aflitos. Que é um cemitério onde todo mundo era enterrado, né? Católico e tal. E aí os estudantes conseguiram correr atrás, com a bucha envolvida, para fazer enterrá-lo dentro da faculdade de São Francisco. E até hoje tá lá, o túmulo dele. O pátio. Não sei onde que fica, mas tem o túmulo do Julius Frank. Que os alunos, com a bucha envolvida, conseguiram. Porque é pra respeitar a religião do cara. Legal, né? Legal. Respeitou a religião agora do cara. Tá tudo certo. Então, sim. Bem, a Burschenschaft paulista, que já era chamada de bucha paulista, ela começou a ir além, podemos assim dizer, da faculdade. Porque quando os alunos saíam da faculdade, eles iam trabalhar, e obviamente estou falando da elite intelectual brasileira, então eram pessoas que viravam delegados, viravam juízes, tá ligado? E todo mundo manteve a bucha. Entendeu? Então o Brasil estava ganhando uma elite de membros da bucha. Entendeu? Então ao passar dos anos, né? 20, 30, 40 anos, 50 anos, a bucha estava colocando gente ali dentro. Uma coisa que é interessante, Alexandre Neco, é que a bucha ela tem uma história que obviamente pode ser um pouco inventada, né? Porque é uma sociedade secreta, mas é possível que não, assim. A bucha, ela uma vez, certo? Vou começar do começo a história. Uma vez, logo nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, onde todo mundo tinha medo de espiões alemães e tudo mais, no contexto da guerra, né? Aquela coisa assim. O que acontece é que uma galera tava num prédio liceu, tá lembrando o nome, Liceu de Artes em São Paulo. E um oficial chegou e falou, tipo assim, caralho, uma galera estranha entrou ali encapuzada, né? Coisa estranha. E aí ele foi lá, um oficial policial, né? Ele foi lá e fez uma ronda, ele ficou dentro do carrinho assim, escondidinho assim, né? Pra ver se pega alguma coisa, pensando, essa porra é alemão, velho. Alemão disfarçado, querendo tocar um zaralho aqui no Brasil. E ficou ali. Passando horas, foram chegando os carrão, moleque. Ele, caralho. Dentro do carrão saiu uns caras encapuzados e entrava nesse prédio, né? E cada vez mais, depois de um tempo ele chamou reforços, entra todo mundo aqui, ó, eu acho que tá cheio de espião alemão aqui no cidadão, naquele clima, naquela euforia de guerra, né? Segunda Guerra Mundial ainda estava acontecendo. E aí aconteceu que quando eles arrombam, entram lá e apontam as armas, os capuzes todos começam a tirar os capuzes, e eles começam a identificar um monte de deputado, um monte de prefeito, um monte de reitor de faculdade e o tenente policial, pô. O tenente, não, o coronel, sei lá, o cargo, o chefe da segurança, o secretário de Segurança Pública, Eloy Chaves. Todo mundo ali. E o cara falou, o que tá acontecendo? Ele sempre pensei que era espião. Você tá preso. Os caras prenderam os policiais, pô. E aí os policiais tentando desenrolar, o cara chega e fala, tá bom, você não vai ser preso. Com uma condição.
você vai entrar na bucha, porque você sabe demais. E o cara foi obrigado a entrar na bucha também. Ó, era Altino Arantes, o governador de São Paulo, tá ligado? Do estado. Aí diversos políticos paulistas, mineiros, cariocas, gaúchos, professor de faculdade de Direito, de Medicina, Politécnica e o Eloy Chaves, que era o segurança. Tá, mas o que esses caras faziam? Não, eles eram a sociedade secreta que tinham... Eles vieram da faculdade... Tá, até eu entendi. Eles se tornaram pessoas poderosas, né? E da elite. E eles tinham a sociedade secreta, pô. O que eles faziam dentro da sociedade secreta? Se ajudavam mutuamente. O argumento é esse, porque tem uma galera que começou a falar, pô, que a parada foi se perdendo. Tem uma galera que fala que a bucha era uma coisa interessante. Tem um historiador chamado Luiz Fernando Macéria dos Santos. Ele escreveu uma dissertação de mestrado chamada A Burschenschaft e a Formação da Classe Dirigente Brasileira na República Velha. Ele vai ser um cara que vai falar sobre o quanto que a Burschenschaft, se esse nível já é alto, ela vai além. A Burschenschaft, pra você ter uma noção, Castro Alves, Álvares de Azevedo, Barão do Rio Branco, Visconde do Ouro Preto, tudo membro da bucha. E aí, né, a sociedade que era com um intuito apenas fraternal foi mudando ao passar do tempo, e quando nós chegamos no período da República Velha, que é proclamação da República, que ano? 22, 23, 24. 1889. Quase, né? 60 aninhos ali. E aí, e a galera até falava... Sou ruim de data. Né? Tá bom. Essa você nem tentou desenrolar, né? Não. É que tu falou 22 em outro episódio. É, Independência do Brasil. Então, tem um professor chamado Miguel Reale, que ele fala o seguinte, abre aspas. Como toda sociedade secreta, a bucha logo se degenerou em cadeia de privilégios. Tipo, os ideais viraram cadeia de privilégios. Sabe, negócio anti-monarquia? Foda-se. Vamos nos ajudar e ficar poderoso. Foda-se, basicamente. Que começava na faculdade pela seleção dos catedráticos e terminava nos acordos café com leite, entre os ex-alunos de São Paulo e Minas, sob a batuta do senador Pinheiro Machado. Tinha até nome do cara que liderava a porra do negócio. Essa informação é bizarra. Nós tivemos República do Café com Leite, a partir de Campos Salles, ali, Prudente de Moraes e tal, os primeiros presidentes civis do Brasil, 1892, se eu não me engano, ou algo próximo a isso. Dali até Getúlio Vargas, em 1930, foi República Velha, que é a República do Café com Leite, na verdade, especificamente. A República do Café com Leite eram os presidentes de São Paulo e Minas, tanto que a pessoa falou café com leite por causa disso. Até vieram os gaúchos também, mas principalmente São Paulo e Minas. Dos 14 presidentes da República Velha, 8 eram da bucha. Presidentes do Brasil, cara. 8 presidentes do Brasil nos primeiros 40 anos, até um pouco mais, de república, eram tudo da bucha. Eram Prudente de Moraes, que é o primeiro civil, Campos Salles, que é o segundo, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Venceslau Braz, que ninguém lembra, o cara que pegou o Brasil no começo da Primeira Guerra e acabou a guerra, ele saiu, pegou bonitinho, 1914 e 1918, Arthur Bernardes, Washington Luiz e Júlio Prestes, que ganhou a eleição, mas não conseguiu empossar porque o Getúlio Vargas deu golpe. Todos eles envolvidos dentro da bucha. Então era poderosíssima a bucha. Tanto que uma coisa que é interessante é que quando veio a Revolução de 1930, Getúlio Vargas tomou o poder, né? Vargas chegou e falou o seguinte, ele chamou o Adhemar de Barros, que era meio que algo como o governador de São Paulo, e falou assim, Adhemar, vai lá e procura esse negócio de bucha aí, que porra é essa aí? E aí o Adhemar foi lá e pegou uma lista. Peguei uma lista de todo mundo da bucha. Aí o Vargas, deixa eu ver essa merda aqui. A Vargas foi lendo e, caralho, porra, ele, caralho. Aí chegou, qual é, Adhemar? Não dá pra governar sem esses caras, não. Você vai ter que entrar na bucha. Ele teve que entrar na bucha, aparentemente. Pelo menos é isso que diz o Carlos Lacerda, que é uma lenda, né? E Alexandre, Nick, até hoje, há quem diga que há bucheiros por aí. Tem, deve ter. Tem muito bucheiro que eu quero saber nos comentários. Eles estão por aí. Será que tem um bucheiro assistindo a gente? Por que o cara vai deixar de ser da bucha? Por quê? E por que o cara não vai colocar o filho dele na bucha? Olha aí. Se tá dando certo... Tem um senhorzinho, que é o doutor José Carlos Madia de Souza, que ele é presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, que era da bucha, né? E ele falou, eu nunca tive conhecimento da continuidade, da existência ou da atuação da bucha. Bucha? Menor ideia.
Muito conveniente. Uma tatuagem, bucha. É verdade. Não sabemos. De qualquer forma, fica pro ouvinte. Primeiro aí, se você for da bucha, conta pra gente. Se tem alguém na sua casa que é da bucha. E aí, eu quero também deixar claro. Às vezes a gente não sabe. Fica de olho no seu pai. Fica de olho na sua mãe. Quem sabe seu pai não tá traindo sua mãe. Ele tá na bucha. Ou tá fazendo os dois. Dá pra fazer. Os moleques gostam. Dá tempo. Dá pra fazer os corre. Dá pra fazer os de fora. E vai jogar futebol, joga a chuteira limpa. Cabelo. Ou ele vai lá e pega a gramida sintética, separa numa sacolinha e coloca da chuteira pra... Pelo amor de Deus. Aí não. Jogar bola de voltar de cabelo penteado. Cabelo lavado. É uma coisa estranha. Tá na bucha. Tá na bucha. Não, mas eu acho interessantíssimo, acho que é muito subestimado a influência da bucha na história do Brasil. Pô, cara, tô falando de 8 presidentes, dos 14 primeiros. Tá ligado? No mínimo, o início da história da República Brasileira, bucha pra caralho. Queria saber quais as decisões que eles mexeram. Então, diz aí... são os caras de boa. Diz a lenda, né, o genérico, que a gente sabe era maneiro, era republicano, era liberal, as ideias, né? Não liberal de termo de hoje econômico e tal, essas paradas, de Estado mínimo, não é isso. Era um lance defensor de democracia e com o tempo virou só me manter nos cargos aí. Virou uma panelona da galera, assim. O pessoal libera meu sobrinho aí, isso, polícia. Bota o meu sobrinho, isso, justamente. Bota o meu sobrinho aí pra um cargo pica, basicamente. Queria ter um tio na bucha. Você tem... Eu tenho um membro da... Meu sogro é maçom. Tu pode falar isso? Posso. Tá no carro, pô. Tá ligado aqueles carros que tem o Não era uma sociedade secreta? Não, de repente, vê o que tá lá dentro que é secreto. Eu não tenho ninguém influente na família. Não? Não. Você não tem um avô que tocou com Elis Regina, pô? E o outro é bicheiro. Caralho. Eu não tenho avô poderoso. Não, mas não era... né? Fudido. Mas músico. Entendi. E é bicheiro mesmo? Eu te falei, né? Depois do episódio que a gente fez sobre o jogo do bicho, eu tava conversando com meu pai e descobri que meu avô era bicheiro. Você não me falou, não. Que maneiro. Não te falei isso, eles estavam no almoço, ele falou, não, porque ele jogava no bicho muito e tal. E eu comecei a ligar umas coisas, porque ele era conhecido lá na vila e pá, deu... Wait a minute! Daí ele era bicheiro. Maneiro. Porque ele começou porque ele apostava... Ele ficou meio lendário, porque ele acertava pra caralho os números, uns troços. Você sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul com o bicho, né? Não sei. O Rio Grande do Sul teve uma época, acho que negócio de horário de verão, assim. Que o Rio Grande do Sul não tinha adaptado o horário de verão e o Rio de Janeiro já. Aí o bicho saía antes, ou ao contrário, não lembro exatamente. E aí os caras ligavam, ou do Sul ligar pro Rio, o Rio ligar pro Sul e contava qual era o resultado. Aí as pessoas apostavam tudo rapidinho e ganhavam. Aí quando os bicheiros souberam, teve gente, meu amigo... É foda, cara. Mas aí eu descobri que ele era bicheiro, cara. Mas bicheiro mesmo. Foda. Louco, né? Pra caralho. E eu falando, eu não sei o que é o jogo do bicho. É verdade. E meu avô vendendo lá. O teu dente de prata aí com dinheiro Porque do eu me lembro bicho. que a família tinha sempre o lance de... Assim, na minha cabeça, é um negócio muito familiar jogando poker e apostando em dinheiro. Assim, que eu me lembro que era muito da minha família. Em uma 12 em cima da mesa. Eu não lembro, mas eu achava que eram as famílias, todo mundo jogava poker apostando dinheiro. Do caralho. Mas isso não é ser bicheiro. Bicheiro é estilo de vida. É verdade. Entendeu, Alexandre? Gostou da bucha? Gostei. Quero mais episódios assim. Tá bom. Surpresa. Quero outras sociedades secretas. Tem sim. Vamos inventar umas pros ouvintes. Vamos. E qual que é a principal característica da sua sociedade secreta mesmo? A beleza. Interior. A gente acabou de ver aquele filme, como é que é do... Eu sou Extraordinário. Extraordinário. Tadinho do menino. Tá vendo? O filme Extraordinário. Tadinho. O Nick riu da cena mais triste. Não, é que eu fiquei pensando como se fosse tu. O menino falou a seguinte frase. Eles riem de mim porque eu sou feio. Eu achei muito foda. Fiquei imaginando tu falando pra tua mina isso. Pra Marina. Perfeito. Mas um grande beijo pro pessoal do elenco do Extraordinário. Muito foda esse grande beijo. Quer ser político com tudo. Um grande abraço pra todo o brasileiro, todo mundo que trabalha com audiovisual, essa indústria machucada aí. Resistência, né? Somos a resistência. Somos esse pessoal, principalmente o pessoal da técnica. Os câmeras. Esquecidos. Os esquecidos, os câmeras, pessoal que leva as câmeras também. Bom, nego, já deu Quero deixar um grande abraço pro pessoal da elétrica aí.
do audiovisual brasileiro. Sem vocês, esse país não teria revelado Glauber Rocha. É só Glauber, tem que chamar só de Glauber, né? Não teria revelado Glauber. Pra quem não sabe, não conhece o trabalho de Glauber, você está americanizado. Você também está americanizado. Entendi, perfeito. Viva a nação zumbi! Viva! Então é isso, Alexandre Chico César, Níquel. Tá Chico bom, tá Sainz, bom, tá bom. Chico César. Bento, Todos. Chicabon. Muito gostoso, né, Chicabon? Chicabon, baita picolé. Apesar da origem duvidosa do nome, é um bom picolé. Tá bom, muito entendi. Alexandre Níquel, então é isso. Essa é a história da bucha. Tchau, tchau. Beijo.